E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, vamos para mais um vídeo aqui a respeito de planejamento financeiro, um vídeo abordando um pouco mais sobre educação financeira aí no Brasil. Bom, o vídeo de hoje, na verdade eu vou falar a respeito da profissão do assessor financeiro. Você já parou para ver se vale a pena, se não vale a pena? Você tem ou você já teve ou não tem uma assessoria financeira que trabalhe junto com você, buscando não só um planejamento financeiro, como um investimento e, enfim, tudo que tange aí o planejamento financeiro em si para você e para sua família. Você já pensou se vale a pena ou se não vale a pena ter esse trabalho? E caso não tenha pensado, ou caso você já tenha pensado a respeito também, se esse trabalho vale a pena ou não e como funciona esse trabalho, né? Muitas pessoas, na verdade, não sabem como funciona o trabalho de um assessor financeiro. E aí eu separei alguns tópicos aqui, eu vou seguir esses tópicos e vou mais a falar um pouquinho para vocês aqui como que é o dia a dia do assessor financeiro, da pessoa que trabalha com assessoria financeira, com planejamento financeiro em si. Tá ok? Antes da gente começar esse vídeo, eu queria pedir que quem tem gostado aí, quem tem visto os vídeos e tem gostado do material, que dê o like, que siga a gente aí nas redes sociais. Quem está vendo pela primeira vez também, espero que goste. E que venha seguir a gente nas redes sociais, dê um like no vídeo. E é isso, tá bom, pessoal? Bom, vamos lá. Vamos começar o vídeo de hoje então. O trabalho de assessor financeiro em si, será que vale a pena ou não ter esse trabalho? Por que eu considero que vale sim, que vale a pena ter o trabalho de um assessor financeiro junto a você? Aí você vai falar, bom, por que eu vou me educar financeiramente? Por que eu vou fazer algum curso ou buscar informações a respeito de planejamento financeiro, de educação financeira, se eu vou ter uma pessoa para poder fazer isso para mim? Bom, primeira questão é a seguinte, vale muito mais a pena você entender daquilo que vão fazer para você do que você não entender. Um exemplo claro que eu dou é o seguinte, eu não entendo nada, absolutamente nada a respeito de medicina, certo? Então, quando eu vou no médico, eu estou com um determinado problema ou alguma doença, ou enfim, vou fazer algum tratamento, alguma coisa, eu vou no médico. E o que esse médico fala para mim é absoluto. Eu não vou questionar o que ele está falando, eu não vou debater a respeito daquilo com ele, enfim, eu não vou falar absolutamente nada. O que ele falar para mim, eu vou seguir, pronto e acabou. Pode ser que aquele médico esteja errando em algum ponto? Pode. O médico é humano também, todo mundo pode errar, ninguém tá livre do erro. Só que como eu sou leigo no assunto, como eu não entendo absolutamente nada, tudo que aquela pessoa fala para mim, tudo que aquele especialista da área fala para mim, eu simplesmente sigo ao pé da letra o que ele está falando e ponto, certo? Então um exemplo claro que eu utilizo é o seguinte, a minha esposa, por exemplo, ela não é médica, ela é médica veterinária de formação, só que ela entende muitos dos remédios, qual é o efeito do remédio, alguma das orientações que eles passam, ela entende um pouco mais a respeito, enfim, ela não é 100% leiga como eu sou, apesar de não ser médica, apesar de ser uma médica veterinária. Enfim, quando o médico fala alguma coisa para ela, por ela entender um pouco mais, por ela ter um conhecimento um pouco maior sobre o assunto do que eu, ela, consequentemente, tem um poder de discussão muito maior. Então, o que o especialista fala para ela, o que um médico fala para ela, muitas vezes ela tem conteúdo suficiente para ir lá e questionar. Olha, mas não é melhor fazer assim? Esse remédio aqui também não causa um efeito colateral assim, assim, assado? Enfim, ela tem muito mais conhecimento do que eu a respeito desse determinado assunto. Ou seja, ela tem um poder de discussão, de debate com ele muito maior que eu não tenho. E da mesma forma funciona com o planejamento financeiro, com um assessor financeiro. Você pode sim não buscar nenhum tipo de informação e simplesmente ter uma assessoria financeira, que já é muito melhor do que você estar sem nenhum tipo de assessoria. Agora, se você tem um pouco mais de conhecimento, se você busca informação, se você entende um pouco mais a respeito daquele assunto, você vai ter um potencial muito maior de debater a respeito daquilo com aquele profissional do que você teria sem entender absolutamente nada sobre o assunto. Então, um ponto que eu acho bem interessante, que vale sim a pena você ter um assessor financeiro, mas também vale a pena você estudar a respeito da área, estudar um pouco mais a respeito de planejamento financeiro, ter uma educação financeira um pouco mais completa, um pouco melhor. Por quê? Porque você vai ter um conhecimento de causa maior
e aí você vai conseguir debater mais, você vai conseguir entender melhor o que aquele profissional está te falando e saber por que ele está te passando determinadas coisas, por que ele recomenda um determinado produto, por que ele recomenda determinado investimento, por que ele acha que aquilo é melhor para você e aquilo não. A decisão no final, ela nunca é do assessor financeiro. A decisão final sempre é sua como cliente. Então, mesmo que ele ache que aquilo ali faça sentido, se você chegar para ele e falar, não, eu acredito que não, que esse outro aqui é que vai ser melhor para mim, eu não quero fazer isso, quero ir por ali. No final das contas, a decisão final vai ser sua. Só que vale muito mais a pena você entender a respeito do assunto e dialogar, debater com um profissional que também entende, que vive aquele dia a dia, que vai ter muito mais conhecimento de causa também, muitas vezes, do que você mesmo, você estudando a respeito do assunto, entendendo um pouco mais, mas vale muito mais a pena você ter esse diálogo com esse profissional do que você não ter, tá? Então, o primeiro ponto que eu levo em consideração é isso. Por que eu acredito que vale muito a pena você ter um assessor e não só fazer sozinho com o seu conhecimento? Pelo seguinte motivo. Por mais que você estude a respeito, por mais que você busque informação, por mais que você tenha uma educação financeira maior, enfim, aquele ali não vai ser o teu dia a dia, aquele não vai ser o teu cotidiano. Muitas vezes você é um engenheiro, você é um médico, você é um empresário e você vai estar no teu dia a dia com a tua atenção voltada para outros assuntos, para outras coisas que você considera, na maioria das vezes, muito mais importante do que aquilo ali em si. E aí você, primeiro, não vai ter tempo para cuidar daquilo ali o tempo todo. Segundo, você não vai ter tempo para olhar o mercado o tempo todo. E aí o assessor financeiro, ele é uma pessoa que trabalha justamente com aquilo. Ou seja, ele vai estar acompanhando o mercado, ele vai estar muito mais atento ao que está acontecendo do que você que está muito mais atento a outras coisas do seu dia a dia que não o seu próprio planejamento financeiro, que não a sua própria carteira de investimentos, enfim. Por conta disso, eu considero que vale sim muito a pena você ter uma assessoria financeira, você ter uma pessoa que vai estar do teu lado, e não do lado de instituições, mas sim do seu lado como cliente, né? Você sendo um cliente dele, ele vai estar ali do teu lado para te ajudar, para te auxiliar e para recomendar novos produtos, o que está lançando de novo no mercado, o que tem de novo no mercado ou não, enfim. Por isso eu considero que vale sim muito a pena você ter assessoria financeira. Como que é o dia a dia? Gente, eu estou olhando para o lado aqui, mas é porque o computador está aqui, tá? Então eu separei alguns tópicos, né? E aí eu vejo os tópicos e vou me orientando por eles. Então, como que é o dia a dia do assessor financeiro? Como que funciona o dia a dia desse profissional? Bom, esse profissional ele tem que se dividir em alguns pontos, né? Primeiro deles seria a captação de clientes. O assessor financeiro em si, ele vive através dos seus clientes. Para que ele possa ser remunerado, para que ele possa obter lucro com o seu trabalho, ele tem que ter clientes. Se ele não tiver clientes, enfim, não adianta nada ele ter muito conhecimento e não ter cliente nenhum, ok? Então, um primeiro ponto o assessor financeiro, ele vai ter que captar cliente e aí ele vai separar parte do dia a dia dele, parte da semana dele ou parte de cada dia dele, exatamente para fazer isso. Muitas vezes ele vai fazer isso através do telefone ou indo até a pessoa, enfim, cada um faz de determinada forma. Algo que impulsiona muito o trabalho também o próprio trabalho de assessoria. Então, conforme ele faz um bom trabalho de assessoria, ele é recomendado para outras pessoas e aí ele entra em contato com essas pessoas que lhe foram recomendadas para agendar uma reunião, para poder conhecer aquela pessoa, apresentar o trabalho dele, enfim. Mais um ponto é a captação e reunião com novos clientes. Então, ele vai fazer a apresentação do trabalho dele, vai mostrar o que ele faz, enfim. Por conta disso, muitos assessores eles não ficam o tempo todo dentro do escritório, eles não ficam o tempo todo dentro da corretora ou dentro da asset, enfim. Muitas das vezes eles estão na rua em contato com esses clientes. Eles estão indo até o consultório do cliente ou até o escritório do cliente, na empresa do cliente, enfim. Ele está indo até o cliente para poder apresentar o trabalho dele. Segundo ponto é o acompanhamento de mercado. Ele tem que se dividir entre captar clientes, outro ponto, acompanhar o mercado. Então, logo pela manhã, provavelmente a maioria dos assessores faz isso. Logo no começo do dia, eles vão abrir as agências de mercado, vão
ver o que está acontecendo no mercado, não só a nível Brasil, mas a nível mundial. Então eles vão entender o que está acontecendo com a economia, quais são as tendências, o que essas ocasiões vão possivelmente levar o mercado a fazer. E, enfim, eles vão acompanhar o que está acontecendo na economia, o que está acontecendo no país, o que está acontecendo na política, eles vão acompanhar o que está acontecendo nas empresas, eles vão acompanhar o que está acontecendo nos títulos, sejam eles públicos, privados, enfim. Eles vão acompanhar o mercado como um todo para saber quais as oportunidades que podem estar surgindo a partir disso e quais as oportunidades que podem estar saindo de foco por conta do que está acontecendo. Outro ponto é acompanhar a carteira dos clientes. Então, os clientes que já fazem parte da carteira desse assessor, ele vai ter que separar parte do dia dele ou parte da semana para acompanhar como é que está essa carteira. Se aqueles investimentos estão bem alocados ainda, se não estão. Ele vai acompanhar isso exatamente para dar um feedback para aquele cliente e mostrar para o cliente, olha, a tua carteira está da seguinte forma, ela está rentabilizando tanto, aconteceu isso no Brasil, o presidente falou determinada coisa e isso influenciou, e por conta disso um papel subiu, caiu, enfim, um título público mesmo pode variar aí a sua rentabilidade de acordo com o que está acontecendo, enfim, são muitas as possibilidades e ele tem que acompanhar a carteira do cliente para poder dar esse feedback para o cliente, não só para dar esse feedback, mas para em muitos momentos ele poder modificar essa carteira. Então ele tem que estar avisando para o cliente, olha, vai estar acontecendo isso e eu acho que vale a pena a gente sair desse investimento e ir para um outro, dar uma olhada aí, estuda um pouco a respeito, vê o que você acha e me dá um retorno. Se você acha que vale a pena, se você acha que não vale a pena, enfim, ele vai estar trocando essas informações justamente com cada um de vocês, com cada cliente que faça parte da carteira dele. E por último, é fazer a ponte entre o cliente e a corretora ou a gestora de patrimônio, a asset, enfim, aonde quer que você esteja alocado. Não sei se você está no teu banco, se você está numa corretora, ou se você está numa asset, numa multifamily office, numa gestora de patrimônio, enfim. O trabalho do assessor muitas vezes é fazer a ponte entre o cliente e os gestores, as administradoras de carteira, enfim. Ele vai estar acompanhando até mesmo com essas empresas, com essas grandes empresas, com esses grandes gestores, o que está sendo modificado, o que está sendo feito, como que está a alocação daquele determinado fundo, enfim, como que está o mercado como um todo e vai estar fazendo exatamente a ponte entre o que o gestor fala, que os gestores falam para as corretoras, falam para os assessores, enfim, qual o feedback que esses gestores estão dando, o que esses gestores acham a respeito do que está acontecendo no mercado, qual a posição que esses gestores vão estar tomando, o que eles buscam daqui para frente, e aí é um trabalho também do assessor financeiro estar repassando isso para o cliente e está mostrando o que está acontecendo no mercado, o que os gestores, o que as empresas ou o que a própria empresa que você está alocado hoje, que você está utilizando como meio de investimento, como que essas empresas vão estar se posicionando, o que elas acham a respeito daquilo, e ele vai estar te passando esse feedback. Beleza? Outro ponto importante é o seguinte, muitas pessoas ficam com medo de não ter dinheiro para poder pagar uma assessoria, ou como que essas assessorias elas cobram, como que o assessor de investimento ele cobra, como que ele ganha, ou como que uma corretora ganha, enfim. Então, como é cobrado o serviço de assessoria financeira ou planejamento financeiro? E aí, eu separei 3 aqui, mas são várias as formas de remuneração desses profissionais. Então você tem que ver qual é a forma de remuneração que você está enquadrado hoje, caso você já tenha um profissional do seu lado, e ver se essa forma é que realmente faz sentido para você ou se você vai buscar outras formas, enfim. Caso você não tenha, eu não tenho nenhum assessor, eu estou no meu banco de varejo, banco uma das grandes instituições aí, não estou em nenhuma corretora, tenho medo disso, ou não tenho dinheiro suficiente para pagar, enfim. Aconselho você a repensar a respeito disso e buscar sim uma assessoria um pouco mais personalizada, um pouco mais fidedigna a você e não à instituição. Eu acredito muito na importância disso. E, enfim. Então, eu separei 3
tipos de remuneração aqui. Um tipo de remuneração é o comissionamento, tá? Então, um dos tipos de comissão que existem no mercado é o comissionamento. Como que é o comissionamento? Vamos colocar que hoje você está numa corretora de investimentos e aí você tem a tua carteira lá dentro e aí o teu assessor, enfim, ele fala para você, olha, você não precisa me pagar nada. Ok, concordo com ele, você não precisa pagar nada para ele diretamente, sendo que você está pagando sim para ele indiretamente. Como que você está pagando? Você está pagando através de comissionamento nos produtos que lhe são indicados muitas vezes ou que você fez uma alocação. Às vezes por conta própria mesmo você fez uma alocação, você faz parte da carteira daquele assessor, enfim. E como que é esse comissionamento? Isso varia de cada produto. Cada produto tem o seu comissionamento. Então um fundo normalmente tem uma taxa de administração, um título público normalmente tem um comissionamento de entrada, um título de renda fixa, mesmo que seja privado, normalmente também tem um comissionamento de entrada. Isso muitas vezes não é mostrado para o cliente, mas é sim cobrado. O que eu acho muito importante ser dito aqui também é o seguinte, que muitas das vezes as pessoas ficam com medo, mas eu vou ter que pagar uma taxa de administração, eu vou ter que pagar um comissionamento de entrada, então não vale a pena eu continuar no banco. Bom, o banco, ele também cobra essas taxas para você, só que ele não fala absolutamente nada a respeito. Então, às vezes, a taxa do banco ela está sendo até maior e até outro ponto também é esse. Não importa se a taxa é maior, muitas vezes, se é maior ou menor. Às vezes, dentro de uma corretora, você vai ter um produto que vai estar te cobrando uma taxa maior do que a que o teu banco te cobra, só que ela entrega mais rentabilidade do que o teu banco te entrega. Então, no final das contas, o teu lucro foi maior. A tua remuneração está sendo maior, mesmo pagando mais. Então, é aquilo. Você está pagando mais? Tá. Mas, em contrapartida, você está ganhando mais também. Então, a gente costuma brincar que é o seguinte. Existem diversos profissionais no mercado. Você pode pagar aquele profissional baratinho e não ter um bom retorno, ou você pode pagar mais caro por um profissional, mas ter um retorno muito melhor. A escolha é sua. Então, por isso que eu acho importante você estar atento, sim, a esse tipo de comissionamento, como que ele ocorre, quanto que você está pagando, vale a pena sim, mas fica atento porque muitas vezes você acha que não está pagando, mas está pagando, e muitas vezes você está pagando menos, mas na verdade, apesar de você estar pagando menos, a tua remuneração é menor do que seria se você estivesse pagando mais. Outro tipo de remuneração seria um valor fixo. Tem algumas corretoras ou agências de investimento, enfim, que cobram um valor fixo do planejamento financeiro. Olha, eu vou te cobrar R$5.000 e eu vou montar todo o teu planejamento financeiro, não só a parte de investimento, mas ele vai montar tudo que tange um planejamento financeiro. Eu vou até, mais para frente, eu vou estar lançando um vídeo a respeito de todos os pontos do planejamento financeiro, tudo que está incluso dentro do planejamento financeiro, enfim. Mas aí, dentro desse planejamento financeiro, ele vai estar fazendo um planejamento financeiro para você, muitas vezes bom, bem completo, e vai estar te cobrando um valor X daquele trabalho que ele vai estar prestando para você. E muitas das vezes ele vai estar te cobrando esse valor, ele vai estar montando o planejamento financeiro para você, mas fica a cargo do cliente colocar em prática esse planejamento financeiro. E aí ele vai falar, olha, agora você escolhe a agência que você preferir, você escolhe a corretora que você preferir e você monta aí o planejamento financeiro conforme a gente está te recomendando. Eu passei aqui o que é necessário para você, o que a gente acredita que seja necessário para você, e aí você vai seguir esse planejamento ou não, vai ficar a teu critério, é claro, mas ele não vai estar recebendo um comissionamento, enfim, ele vai estar montando um planejamento financeiro para você e vai estar te entregando esse planejamento financeiro, e aí você segue aquele planejamento financeiro da forma que você achar melhor. Mais um terceiro ponto que eu separei aqui, a terceira forma, seria a taxa de gestão ou de administração. O que seria isso? Então, tem muitas empresas que agem da seguinte forma, olha, vamos colocar aqui, você tem 50 mil, você tem 100 mil, você tem 1 milhão, você tem 10 milhões, enfim. Você tem determinado volume de patrimônio, você tem tanto em dinheiro, e eu vou te cobrar 1% em cima do teu patrimônio, eu vou te cobrar 0,5%, eu vou te cobrar 2%, enfim. Cada um cobra da forma que acha mais adequada.
Mas eu vou te cobrar esse valor em cima do teu patrimônio e você só vai me pagar isso. Toda a taxa de comissionamento, o que é que você me fosse pagar por fora, eu vou estar pegando esse valor e vou estar retornando para você todo esse valor e eu vou te cobrar só essa taxa de administração ou a taxa de gestão, enfim, para que a gente possa levar adiante o seu planejamento financeiro. Essa forma, na minha opinião, e aí isso é uma questão de opinião, tá? Cada um segue de uma maneira. Mas essa forma, para mim, é a que está mais alinhada com o cliente em si. E aí eu vou te explicar o porquê. Por que essa forma, na minha opinião, deixo bem claro aqui que é a minha opinião, é a melhor. Porque o cliente, se eu estou te cobrando uma taxa de 1%, vamos supor, se eu estou te cobrando uma taxa de 1%, essa taxa ela não muda. Eu vou estar te cobrando ali 1% e ponto. Ou seja, eu vou estar sempre trabalhando do teu lado para que você tenha cada vez mais patrimônio, para que você tenha cada vez mais dinheiro. Por quê? Porque quanto mais dinheiro você tem, mais eu ganho. Concorda comigo? Se eu te cobro 1% em cima do teu patrimônio total e eu faço você ganhar muito dinheiro, ou seja, o teu patrimônio vai aumentar bastante e eu vou estar ganhando mais. Se eu fizer você perder dinheiro, o teu patrimônio vai diminuir e, consequentemente, eu vou estar ganhando menos também. Então, por conta disso, eu considero esse tipo de cobrança a cobrança que está mais alinhada ao cliente. O assessor ele está sempre do mesmo lado do cliente. Quanto mais o cliente ganha, mais o assessor ganha. Se o cliente perde, o assessor também perde. Enfim, então separei esses 3 tipos aqui. Vale lembrar que cada pessoa se adapta melhor a um tipo de cobrança, cada pessoa acha que vale mais a pena um tipo de cobrança, tá? Isso aí é uma questão realmente de opinião, de formato de trabalho, enfim. Mas, de qualquer forma, acho qualquer uma das 3 muito válidas para o seu dia a dia, para a construção de patrimônio, para a realização aí dos teus sonhos, dos teus objetivos. Acho que elas fazem muito sentido, sim, para vocês ao longo da sua vida financeira. Isso faz total diferença e para quem não tem uma assessoria financeira hoje, acho que vale a pena experimentar, acho que vale a pena começar, que vocês vão ver que realmente isso faz muita diferença e aí depois vocês me dão um feedback a respeito se vocês acham que melhorou ou não melhorou a vida financeira de vocês terem alguém ali te dando um norte, te orientando, se faz diferença ou não. Apesar disso, volto a ressaltar aqui que vale muito a pena você se educar sim financeiramente. Então é muito melhor você ter um planejador financeiro, você ter um assessor financeiro que esteja do teu lado, mas que você tenha muito mais conhecimento, muito mais educação financeira para estar debatendo a respeito do assunto com ele, para que aquilo ali seja um diálogo, uma conversa, um debate e não uma palestra dele, para que ele não esteja ali só falando, você não entende absolutamente nada do que ele fala e no final das contas você só vai lá e vai fazer, não, tá bom, é isso aí mesmo, faz o que você achar melhor, enfim. Então vale muito mais a pena você entender o que está sendo feito, o porquê que aquilo está sendo feito, e aí sim você dá um direcionamento na sua vida financeira, tá bom? Gente, o vídeo de hoje foi a respeito disso, então espero que vocês tenham gostado. Quem ficou com algum tipo de dúvida, manda aí para a gente poder responder, dentro das nossas possibilidades a gente vai estar respondendo a todo mundo. E peço novamente aí para vocês o like, que vocês nos sigam na rede social. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e logo mais tem mais vídeo para vocês. Forte abraço!